Bom, a nossa programação oficial acabou, mas a gente tem uma saideira, que é justamente uma proposta que o Rodolfo Pinotti nos fez de apresentar um pouco, né, do processo de animação, de como ele o faz, e também alguns livros que ele trouxe, né, para, enfim, distribuir, ou não sei, ou é o lançamento, na verdade não tenho certeza, mas quem vai dizer isso certamente muito melhor é o próprio. Então, é isso, a gente convida aqui o Rodrigo, então, e aí, depois do Rodrigo, a gente vai, então, só fazer realmente, assim, uma fala de despedida. Mas aí é rapidinho, é só para dar tchau para todo mundo, depois disso, e aí a gente também, obviamente, já fala a questão da van, do hotel, as coisas mais pragmáticas. Mas primeiro aqui, brevemente, deixa eu passar a palavra para o Rodrigo. Vou deixar o microfone aqui do lado, porque aí você... Sim. Não sei como fica mais confortável para você, tá? Gente, bom dia. Se quiserem chegar aqui, tocar no boneco e tal, o pessoal fica um pouco receoso, mas a gente já fez esse filme, então tá tranquilo. Eu trouxe um boneco de outro filme, pode vir mesmo, sério, vai ser mais legal se ficar aqui por perto. E aí o livro a Aline tá entregando para todo mundo. Tá? Esse aqui são bonecos do filme Bicicleta Vermelha, que é outro filme que eu dirigi, é o segundo filme que eu dirigi. Né? Ele é tecnicamente melhor trabalhado, assim, desde o boneco, então vocês vão ver que tem uma certa diferença. Não que no barco que vocês viram ontem não tenha sido uma escolha aquela máscara neutra dos bonecos. É completamente intencional. Né? Acho que vocês conseguiram perceber, né? E até é interessante. A Aline me perguntou uma coisa muito legal, né? Do Lecoq. O que você perguntou mesmo, Aline? A máscara. Né? Você tinha... não, era por causa desse aqui, né? A gente, assim como o Gustavo, eu venho também do teatro. Na verdade, eu venho das artes circenses, né? Da mágica e tal. Boneco, molda ele como você quiser. Tenta fixar ele com algum material. A gente usa um material chamado multitac, que é uma melequinha que cola e descola, tá? Para ele poder permanecer de pé, e tira foto. É isso, tá? Para tirar foto tem um programa, um aplicativo no celular chamado Stop Motion Studio, que é gratuito, tem uma versão que é paga, custa R$30, mas o gratuito já dá conta de grande parte das coisas. Tomar o cuidado para botar num tripé, para não ficar mudando de lugar, e dá para fazer filme. Geralmente esse filme vai começar, vai até no automático, assim, no Stop Motion Studio, num frame rate, né, numa velocidade de fotos por segundo de 6. Vocês vão ver que é bem difícil fazer mesmo assim. O barco, a gente fez, como eu falei, como é a minha primeira direção, eu não tinha experiência de animação. O coletivo Centopeia PA já tinha antes uma primeira animação, mas tinha questões técnicas que a gente foi evoluindo depois e que foi aprimorando, como eu falei também, com Bicicleta Vermelha. Então, o frame rate do barco, ele tem 12 fotos a cada segundo de filme. Né? O filme tem 17,5, mas tem um tanto de material que não foi de fato usado. E aí a gente vai, aquele esquema, mexe um pouquinho, tira uma foto e tal, não sei o que lá. O Bicicleta Vermelha, até por eu ter feito eu mesmo a animação, eu tentei e consegui fazer ele a 24 fotos por segundo. Não que seja obrigatório, tem grandes animações feitas não é nem a 12, eles chamam de alternada. Que você tira uma foto, repete, dá mesmo, né? Você vai fazendo 12, mas são 20, tem 24 para cada segundo. Né? Só que ela é alternada. Fuga das Galinhas, por exemplo, é feito alternado. É um baita filme. Tá? Mesmo recente. Coraline, o que a Laika faz, já não. Ela faz a 24. Eu vou mostrar o boneco, que eu acho que é legal. Depois, se quiserem pegar e tal, tudo bem. Tá? Essa boneca aqui, ela tá quebrada, o braço, mas não tem problema mexer mesmo assim. A mão, ela cai, e aí tudo bem também se ela cair, tá? Não quero e tal.
O barco ele foi feito, a técnica dele, do boneco, da construção, ela foi feita o esqueleto, que a gente chama de armadura, de arame de alumínio. É importante que o arame seja de alumínio, porque o arame de alumínio tem memória, tá? Ou seja, eu mexo, ele permanece aqui. Se eu uso um outro alumínio, ele vai e volta, Isso aqui dificulta um tanto. O problema de usar o arame, ele é bom de manusear, mas o problema de usar arame é que ele pode quebrar muito facilmente. E aí a gente partiu no Bicicleta Vermelha. Eu falo partiu, mas a primeira animação que foi feita pelo grupo, mas eu era amigo da galera, mas eu não fiz a direção. O próprio Abreu fez a direção, o Abreu que é o roteirista. Já tinha usado essa armadura que os bonecos do Bicicleta Vermelha têm, que a gente chama de ball joint, que nada mais é uma haste metálica com uma esfera na ponta, né, e conecta como se fosse uma articulação do corpo humano mesmo, né? Então você tem... Eu preciso falar no microfone para gravar aí, né? Beleza, eu continuo. Obrigado, João. Você tem uma articulação, né? Então ela faz todos os mecanismos, né? Então eu vou mostrar aqui o boneco. Esse boneco aqui é para esse mesmo. Do barco ainda. E aí o barco, o boneco, ele vai ter mas fica por aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Não sai nenhum. O barco, ele foi feito assim, o boneco para ser feito, e é a técnica mais comum no stop motion profissional, essa que foi feito o barco. Qualquer coisa bota esse aqui que ele pega a câmera lá. Deixa eu puxar aqui. Obrigado, Gustavo. É o que? O microfone isso? É. Tá. Aí esse pega a câmera. Aí você não precisa usar esse. Tá bom. Tá falando do barco, né? Do boneco. Aí, como que é feito? É uma trabalheira louca, assim. Primeiro, o boneco, ele é feito um modelo dele, numa argila específica, né? Que o povo chama de clay, né? Clay é argila. Mas eles falam, não, tem que usar o clay, né? Mas essa argila específica. Você faz uma modelagem do boneco, você faz um modelo do boneco, tá? De clay, de argila, mas não é qualquer uma. E desse modelo que é feito em argila, você faz o molde dela em gesso. Um gesso também específico, um gesso odontológico. Você tira esse modelo, a partir desse molde, você coloca o esqueleto, que de novo a gente chama de armadura, coloca a armadura e joga silicone, tá? Igual como se fosse uma resina, né? Você coloca o catalisador, não sei o que lá, usa a medida e tal, coloca o silicone e ele seca, vira uma Barbie, né? Que o silicone tem aquela textura. Como a gente não gostou da textura que ficou, ela fica um pouco plástica, mas é o mais comum usado, para além da plastilina também, que é outra coisa interessante. Quem quiser fazer animação em casa com massinha, eu sugiro que use plastilina, que é uma massinha que se usava antigamente. Não é tão fácil encontrar também, mas na internet se encontra na Amazon, né? Que o outro falou. Como a gente não gostou do barco da textura, né? Aquela coisa plástica, e era uma demanda minha para a diretora de arte, para a Diana, que a gente utilizasse materiais orgânicos, né? A areia, tudo para valer, o que foi um problemaço, assim. O animador queria me matar, porque você lidar com areia é dificílimo, né? Porque você vai lá mexendo no boneco, enfia um dedo e acabou. Eu chamava aquilo de caranguejo, né? Depois a gente precisou fazer máscara para todo canto para tirar aquele monte de caranguejo que aparecia da areia, assim. Porque qualquer coisinha a gente acabava mexendo na areia. E como a gente não gostou daquela textura, a gente queria uma coisa mais orgânica, a gente costurou as bonecas com tecido. Então aquelas bonecas, na verdade, são de silicone, não são bonecas de tecido. Poderia ter sido feito, mas como a gente pensou inicialmente em fazer de silicone, não gostou, mudamos de ideia. Colocou uma roupinha nela, como se fosse uma segunda pele. Aqui foi a mesma coisa, né? Esse boneco, uma das demandas que eu dei para a diretora de arte foi que eu queria que fosse um boneco de madeira. A gente inicialmente pensou em trabalhar aqueles bonecos de aula de arte, sabe? Aqueles articulados,
mas eles são muito esquisitos, com uma proporção estranha, não atendia. E aí a gente achou que seria interessante ir para uma outra técnica, tanto de armadura quanto de desenvolvimento. A armadura desse boneco aqui, ela é mais resistente. O do barco quebrava, vira e mexe, tinha tomadas que quebravam no meio da tomada, a gente seguia, tá? Esse aqui já é outra conversa, chegou a quebrar já, mas porque a gente reaproveitou uma armadura do outro filme. E aí, esse aqui a gente fez, como eu falei, a armadura de ball joint, que é aquela técnica que eu falei. Então, assim, se a gente for olhar essa cena aqui do Exterminador do Futuro, né? Ele tem esse braço aqui metálico, tá? E o corpo dele inteiro é dessa forma, tá? E aí, em cima desse braço, a gente colocou a musculatura não mais de silicone aí, não havia necessidade, poderia ser feito, mas o jeito mais fácil de fazer é fazer com espuma, né? Então, o primo, que é o bonequeiro, ele preencheu com espuma, e para dar o desenho da musculatura do corpo, ele fez assim como foi feito no barco, a gente também fez um tipo de uma segunda pele aqui, bege, enfim, para dar os volumes, organizar o corpo, né? Senão ficava aquela espuma toda esquisita. Mas eu tinha uma demanda que eu queria que o boneco fosse de madeira, né? E aí, para a gente conseguir entregar isso na tela e tal, a gente achou que seria mais conveniente, levando em consideração que somos um grupo pequeno, com orçamento pequeno e tal, né? Teriam outras formas de fazer e tal, mas seria mais conveniente a gente colocar algumas peças de madeira, né? Sobretudo a mão, a cabeça, o pescoço e o busto, né? Então ele não é um boneco de madeira, ele é um boneco de espuma, com essa cabeça aqui que ela sai, se eu arrancar assim, fica só um pescocinho, ela sai, é isso. E aí, é isso, querem perguntar alguma coisa? Então, o pessoal fica muito curioso, assim, primeiro quando fala, faço stop motion, dá um trabalho, né? Dá, ponto. Para fazer esse filme, acho que foram 20 mil fotos, esse aqui. O barco foi por aí também, tá? 20 mil fotos, assim, ó, eu não fico pensando muito, né? Eu só vou hoje, vamos filmar hoje, né? Eu produzi, eu fiz um filme como produtor em live action, agora em julho, com uma equipe ali, umas 20 pessoas de equipe e tal. A gente filmou em uma semana. Esse filme a gente leva 3 meses para filmar, rápido. Né? Ninguém faz tão rápido quanto a gente. Né? O pessoal geralmente leva muito mais para fazer um curta. A gente fez ano passado tanto o Barco quanto o Bicicleta Vermelha, tá? Lançamos os 2 em março. Então, esse rolê de distribuir festival é muito novo para mim. É o segundo festival que eu vou presencialmente. O primeiro foi em Paraty, foi agora no começo de agosto. Agora eu vim aqui, os filmes têm circulado em muitos festivais. Neste final de semana a gente estava em 4 festivais. Estava aqui em Varginha, em Monteiro Lobato e em Lapinha da Serra. Né? Alguns os 2 filmes, alguns um filme só. Aqui estava o Barco, em Varginha estava o Bicicleta Vermelha. Eu resolvi mandar os 2, aí o povo vê o que eles querem exibir, às vezes os 2, como eu falei. E é isso, querem perguntar? Tem uma outra coisa super interessante para comentar. Quem trabalha com animação, mesmo em 2D e tal, tem uma palavra que é muito conhecida, que é o rig, que é um suporte. Tá? Então, na animação 2D, na computação gráfica, o rig é um vetor que você puxa, né? E ele mobiliza o boneco, né? Você cria vários vetores e você vai mexendo a partir desses vetores que eles chamam de rig. Aqui não é diferente, né? Então, você precisa, para o boneco caminhar, né? Ele vai ter um ponto de desequilíbrio. Toda caminhada ela acontece no desequilíbrio. Do contrário, seria igual o pingo, aquele pinguinzinho que ele só se arrasta. O que não tem problema, mas ele tem um porquê, né? É um pinguim, né? Na cena que a moça está na praça lá, se ela fosse assim arrastando, ia ficar horroroso. Mas no barco a gente teve muita dificuldade para fazer cenas caminhando e tal, como eu falei.
era a primeira animação, eu estava me apropriando, vendo e tal. E para esse aqui a gente desenvolveu nossos próprios rigs, inclusive. Né? Esse filme chama Bicicleta Vermelha, e como deve imaginar, tem uma bicicleta vermelha no filme. E ela atravessa o quadro algumas vezes. Caminhar é difícil com boneco. Atravessar com uma bicicleta, quando eu mandei o projeto para o PROAC, a gente não tinha nem começado, o PROAC é uma linha de financiamento do Estado de São Paulo. A gente não tinha nem começado a filmar o barco ainda, ou seja, eu nem sabia fazer, né? E aí eu falei assim, calma, um problema de cada vez, né? E aí a gente fez os dois no mesmo ano, e aí eu vi a dificuldade que foi o barco para a gente conseguir animar, e que você usa esse suporte, depois no computador você faz uma máscara e você retira aquilo, então o controle da luz tem que ser total. Né? Até para não flicar, não ficar oscilando a luz. Aí meu pai é engenheiro mecânico, aposentado, assim, e a vida inteira sempre foi... Ele nasceu engenheiro, né? Meu pai, ele gosta de criar as coisas e tal. E perguntei, pai, você não consegue criar um negócio, claro, né? Mostrei para ele algum exemplo, porque não tem nem para você encomendar direito o que eu precisava, que era uma coisa para levar o boneco. Eu falei, não, tá, pensei e tal. Aí eu fui viajar, não lembro que eu estava viajando alguma coisa a trabalho, eu acho, sei lá. E aí ele ficou me mandando as coisas, tal, tudo empolgado. Ele criou uma traquitana, assim, que tem uma manivela, você roda a manivela, assim, cada roda é 1 milímetro que o boneco anda. Assim. Foi uma coisa inacreditável. Né? E aí eu tiquei, assim, problema menos para os próximos filmes. Né? O próximo filme nosso, o protagonista é um pássaro. A gente já tem um protótipo do pássaro, que o primo, que é o bonequeiro, fez, todo de madeira, muito doido. E aí eu já encomendei meu pai, vira e mexe, eu vou almoçar lá, ele, o rig lá, não sei o que. Né? Ele fica me demandando, eu falei, pai, não consegui tempo ainda para pensar como e tal. Mas é isso, tem essa coisa do rig, que é uma coisa muito importante na animação. E uma última coisa também que eu acho que é relevante quando a gente pensa em stop motion, a gente tem que pensar sempre no controle da luz, controle do boneco, controle da câmera, controle da luz, não só a luz natural, né? Tem filme que é feito com luz natural, mas ela vai dar uma sensação de time-lapse atrás, né? Um tempo aqui, outro tempo do boneco. Se for proposta, fica legal. Não era nossa, então tem que ter todo o controle da luz. E uma coisa que as pessoas não imaginam vamos fazer essa cena aqui com o pôr do sol. O que implica fazer um pôr do sol em stop motion? Significa eu animar a luz, frame a frame. Vamos fazer, o sol está se pondo e agora é noite. Pior ainda, porque você sai de uma luz quente e vai para uma outra luz ali, mais fria e tal, trocando inclusive o tipo de luz. Isso tem que fazer quadro a quadro. Né? Em alguns casos a gente consegue diminuir o dimmer, chega um ponto que o dimmer não é suficiente, né? Porque é tudo muito pequenininho, então o 1% de um Fresnel nosso é uma cacetada. Né? E aí, enfim, tem todo esse universo. É isso, tá? Querem perguntar algo e tal? Obrigado. Cada foto não, a gente claqueta só a primeira. Quer passar o boneco? Se cair a mão, tudo bem. A gente tem eu sugeri o Stop Motion Studio, mas a gente não usa na rotina. A gente usa um programa chamado Dragon Frame. Todo mundo que trabalha com Stop Motion só usa ele. Não tem outros, mas não tem comparação. Esse programa, ele já organiza tudo. Eu consigo, diferente do Tim Burton, quando ele fez os primeiros filmes, que você faz lá em película e sabe Deus o que tem lá. Entendeu? Vamos ver se deu certo. A gente não. A gente consegue vai tirando foto, e aí assim, fiz 60 segundos ali de vídeo. Eu volto e falo assim, deixa eu ver como ficou. Aí eu falo, puta, ficou ruim. Jogo fora e começo de novo. Entendeu? Então, eu estava comentando com o pessoal esses dias. O barco, a gente fez... a gente foi filmando, foi fazendo o que estava no roteiro e tal. Com a experiência que eu peguei com o barco,
né? E como no Bicicleta Vermelha eu assumi N funções, né? Não que eu não confie nas pessoas, coisas da vida, aí é uma outra conversa, mas eu assumi produção, direção, animação, fotografia, montagem e fiz adaptação. E estou distribuindo, né? E aí, o que eu fiz no Bicicleta Vermelha? Eu fui abrindo a cena, na verdade eu fui abrindo a sequência. Então, eu abri a sequência que começava numa cena e ela terminava em tal ponto, né? E aí eu sentava eu, o assistente, a gente sentava ali para ver, né, se fechou a sequência. Nessa da gente sentar, caiu cenas inteiras, assim, que eu não tinha nem feito. Não perdi nenhuma cena que foi filmada no Bicicleta Vermelha, né? E foi um filme, e assim, acabei de receber prêmio de montagem em Varginha, né? Ontem, aliás. Então, assim, acho que funcionou, eu gosto, assim, acho que está bem montado, né? E não perdi nada. No barco a gente perdeu, a montagem foi de uma outra pessoa, então tem essa negociação do cara, né, que é saudável. Mas como eu fui montando já, eu falei assim, não, aqui precisa dessa outra coisa. A própria atuação do boneco foi me dizendo o que precisava, né? Falar assim, não, isso aqui não traz o simbolismo, né? Vocês perceberam no barco, ele tem uma historinha, mas tem algumas camadas, né? E no Bicicleta Vermelha é a mesma coisa, a gente tem um monte de outra coisa ali colocada. Mas aí a claquete a gente não bate, né, porque é foto, mas a gente mostra a claquete no primeiro frame só para a gente poder resgatar depois, porque esse material depois ele é exportado em vídeo. Eu posso exportar em MP4, em ProRes, em vários formatos, né, formatos bem grandes, assim, confiáveis.